Boa noite. Estamos estreando o Café no Ponto, o seu programa que vai abordar a política aqui de Pernambuco na sua TV Nova. É um programa que chega num momento bem promissor, sobretudo porque a gente está em ano eleitoral, ano de eleição presidencial, ano de eleição estadual, e a gente vai trazer aqui várias personalidades que protagonizam, que pautam a política, sobretudo aqui em Pernambuco. E não seria diferente hoje, no programa de estreia, estarmos com ela, Marília Arraes, pré-candidata a senadora pelo PDT. Boa noite, Marília. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês num momento decisório, para a política de Pernambuco. A gente ontem teve um ato muito bonito em que nós lançamos oficialmente as nossas pré-candidaturas, tanto eu quanto o prefeito e futuro governador, pré-candidato a governador João Campos, o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa. E estamos aqui para debater Pernambuco, para falar sobre o Brasil e principalmente quem está disposto a estar no Senado Federal tem uma grande responsabilidade com a próxima década. Então, assunto não vai faltar na nossa entrevista. Mas já aproveitando que você está nos assistindo, queria chamar vocês para me seguir nas redes sociais, Marília Arraes, no Instagram, no TikTok, no Facebook, a rede social que você tiver, a gente vai estar lá. Tem o azulzinho do verificado, manda uma mensagem pra gente, manda um WhatsApp pra gente, que eu quero saber de que cidade você é e como a gente pode conversar para melhorar a realidade da sua região. Marília, essa semana foi uma semana de muita agitação na política pernambucana, sobretudo relacionada às definições para as chapas majoritárias. Se há notícia de que você chegou, ontem você formalizou essa aliança com o prefeito do Recife, pré-candidato a governador João Campos, mas ao longo da semana houve os rumores de que você teria até conversado com Raquel Lira. Por que essa decisão de se aliar a João, de manter-se nesse palanque de João em detrimento de Raquel Lira? Veja bem, Wellington, primeiro eu quero dizer que política se faz com diálogo, conversando. A partir do momento que a gente se isola e não conversa com ninguém, a gente não está fazendo política. Então, o que aconteceu em primeiro lugar? Mais de 40% dos pernambucanos estavam me chamando para ser candidato ao Senado. Então, são duas posições diferentes, dois jogadores diferentes. Um que é para o governo do Estado, outro para o Senado da República. Claro que minha aliança com o João Campos já estava consolidada, aliás, desde 2022, quando ele veio me apoiar para o segundo turno. Mas eram legítimas as conversas que João Campos estava fazendo com outros atores do processo. Fui convidada a conversar com a governadora Raquel Lira, com quem não falava fazia 4 anos, não tinha nenhum diálogo fazia 4 anos, e também não tenho dificuldade nenhuma de dialogar com ela, com qualquer pessoa que pense diferente, mas tanto eu quanto o prefeito e pré-candidato a governador João Campos, quanto o ministro Silvio Costa Filho, todos nós já vínhamos num alinhamento tanto político em relação à realidade local, mas principalmente ideológico e de projeto de Estado e de país. Então não fazia sentido a gente estar separado. Você destacou esse alinhamento ideológico entre você, João Campos e as outras figuras que compõem a Frente Popular. Você acredita que a governadora foi em busca do seu apoio para tentar passar um verniz lulista na chapa dela? E outra coisa, qual é o seu papel nessa estratégia da chapa de João Campos, que a gente percebe que é uma chapa muito alinhada ao lulismo, à esquerda? Você até tem um slogan que você carrega muito, é Marília do lado esquerdo do peito. Pernambuco do lado Pernambuco, na realidade. Do lado esquerdo do peito, Veja bem, eu sou uma pessoa que, se você que está me assistindo analisar a minha trajetória, 10 anos atrás, você sabe quais eram as ideias que eu defendia, 20 anos atrás, que foi quando eu comecei minha trajetória pública, você sabe quais eram as ideias que eu defendia, então eu tenho uma posição muito bem firmada. A governadora, infelizmente, ela não tem essa posição. E passar verniz não adianta, porque Dom Helder dizia que eles pensam que o povo não pensa, mas o povo pensa sim.
E o povo sabe identificar quem é do lado de lá, ou seja, quem é do lado dos poderosos e quem enfrenta muitas adversidades para estar do lado de quem mais precisa. Então, eu jamais me passaria para estar passando verniz em chapa de ninguém, em chapa que não tem um comprometimento ideológico com o país. Porque, na verdade, não é questão de ser esquerda e direita. É o projeto que a gente quer para a sociedade. É um projeto de diminuição da desigualdade social. É um projeto em que mulheres não sejam mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. É a gente se colocar no lugar da mãe e do pai que perde uma filha, dos filhos que ficam sem mãe, porque as mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros que deviam estar protegendo aquela família. Então, tudo isso está envolvido em um projeto de mundo melhor que a gente quer. E eu sempre digo que a gente se une por sonhos. E esses sonhos se transformam em luta. E é essa luta que une o povo, e a partir de que quando a gente une o povo, a gente une os políticos. E foi assim que foi a construção dessa chapa. João Campos está sendo chamado pelo Estado de Pernambuco a disputar o governo do Estado. Eu estou sendo chamada por grande parcela do Estado de Pernambuco para disputar o Senado, e a gente está encampando essa luta, que foi a luta de Arraes, a luta de Eduardo, a luta de Brizola e de tantos políticos, anônimos ou não, mas que dedicaram sua vida para diminuir as desigualdades entre pessoas, entre regiões, e a gente ter um Brasil mais justo. Marília, você tocou num assunto que está, infelizmente, em alta, é o feminicídio, né? Pernambuco, ele registra um aumento nesse número de feminicídio. Você vai estar concorrendo a um cargo para representar a população pernambucana. O que é que poderia se esperar de Marília Reis na Casa Alta, né, no Senado Federal, no sentido de políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio? Wellington, essa é uma pauta extremamente triste e complexa para ser resolvida. Em primeiro lugar, porque tudo isso reflete um problema social que nós vivemos de séculos, de opressão à mulher, de colocar a mulher no papel simplesmente reprodutivo e de não ter voz. Então, a partir do momento que nós, que estamos na política, e que nós que estamos na política, não se enganem, viu? A gente enfrenta muito mais obstáculos do que os homens. As mulheres que enfrentam obstáculos para estarem em espaços eminentemente masculinos, elas enfrentam preconceito, elas enfrentam muitas adversidades. E, além do mais, nós temos uma questão de socialização, não é da natureza, é como nós fomos socializadas. Nós fomos socializadas para o cuidado. E tanto o cuidado com o público, quando a gente assume a responsabilidade para isso, quanto o cuidado com a casa. E isso nos deixa, de certa maneira, numa situação de fragilidade. Então, é necessário, em primeiro lugar, trazer homens para serem solidários a essa luta, para combaterem junto conosco. Não dá para a gente combater sozinha, porque o feminicídio é um homicídio praticado simplesmente pelo fato de ser mulher. Ou seja, se fosse um homem naquele lugar, ele não teria sido morto. E a gente está vendo filhos perdendo mães, pais perdendo filhas, porque homens não aceitam que se termine o relacionamento, homens não aceitam que não é não, homens não aceitam que mulheres sigam sua vida. Isso é inadmissível. Essa pauta não tem que ser somente das mulheres, essa pauta tem que ser uma pauta da sociedade. Você que está me assistindo agora, à noite, você homem, pense na sua filha, pense na sua neta, pense na sua esposa, pense nas mulheres que você ama. Elas podem passar por isso, se todos nós não nos mobilizarmos para acabar com esse absurdo que é o feminicídio. E eu, que sou advogada, sou especialista em direito criminal, a gente aprende desde o comecinho de quando a gente escolhe essa área, que mais importante do que a dureza da pena, que é importante a dureza da pena, mais importante é a certeza da punição. Isso, um autor chamado Cesare Beccaria que dizia. E é importante que esse agressor, esse assassino, esse homem que quer acabar com a vida da mulher, acabar muitas vezes com a vida dos filhos. Minha gente, a gente está vendo homens que
escolhe matar os próprios filhos para acabar com a vida da mulher, deixar a mulher morta em vida. Minha gente, isso é absurdo. Então, esses homens têm que ter a certeza de que são punidos. E sabe, um grande instrumento de a gente começar a combater isso é colocar mulheres nos espaços de poder e decisão. E por isso que a nossa responsabilidade de estar no Senado Federal aumenta cada vez mais, de a gente ocupar o Congresso com mulheres, o Congresso e todos os espaços de poder e decisão com mulheres, para que a gente paute o hoje e que a gente possa, no futuro, as nossas filhas, eu sou mãe de 3 meninas que serão mulheres em breve, que elas pisem em caminhos menos tortuosos do que os nossos. Deixa eu te contar uma história, Wellington. Minha avó, ela é viva, tem uma lucidez incrível e ela tem 95 anos. Ela não tinha CPF. Ela passou a ter CPF quando ficou viúva. Ou seja, ela era uma pessoa atrelada à pessoa do marido, ela não tinha vida própria, ela não tinha documento próprio. Nós avançamos muito. Então, a gente tem que avançar para que essas meninas avancem mais, e esse é um processo social que tem que ser conquistado, tem que ser acelerado, e que essas mortes, que são totalmente evitáveis, têm que ser urgentemente cuidadas pelo poder público de uma forma geral. E eu convido vocês, mulheres e homens, para lutar junto conosco contra essa epidemia do feminicídio. A gente vai já para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, deixar uma pergunta já para você. Como é que você avalia o governo Raquel Lira? Já já a gente volta. Há 29 anos, uma missão começou com um propósito simples e poderoso: cuidar com amor, acolher com dignidade e transformar vidas. O GAC oferece apoio humanizado em todas as fases do tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Aqui, pacientes e familiares encontram mais do que assistência. Encontram cidadania, alimentação, lazer, apoio psicológico e esperança para seguir em frente. Cada gesto é pensado para amenizar a dor do tratamento e proporcionar mais qualidade de vida. Porque cuidar vai além da saúde física, é também acolher emoções, fortalecer famílias e construir futuros. E nada disso seria possível sem você. Seu apoio é fundamental para que essa história continue transformando vidas todos os dias. São 29 anos de cuidado, solidariedade e compromisso com a vida, levando esperança a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um doador. Acesse gac.org.br. Estamos de volta no Café no Ponto, programa que aborda sobretudo a política pernambucana. E a entrevistada de hoje é Marília Reis. A gente foi para o intervalo, deixou uma pergunta aqui para ela, ela vai responder agora. Como é que você avalia, Marília, o governo Raquel Lira? Bem, eu acredito que está muito perto, não é, de o povo, que é quem deve avaliar, fazer esse julgamento nas urnas. A democracia, as eleições servem para isso. Mas eu acredito, na minha visão, é um governo com poucas entregas, um governo que prometeu demais e não cumpriu. Eu uso alguns exemplos, por exemplo, a questão da creche. Ela assumiu para si uma questão que é municipal e que poderia muito bem ter uma parceria, em vez de ser uma centralização excessiva, ter uma parceria para que os municípios tivessem condições melhores de ter suas creches. Outra questão, que ela dizia que eu era contra maternidades. Nunca fui contra a maternidade. Gente, eu sou mãe de 3 meninas. Eu sei o que é parir, normal, 3 meninas. Jamais fui contra a maternidade. Mas, diferente de muitos políticos, talvez diferente até dela, eu conheço todos os municípios de Pernambuco. E são raros os municípios que não têm maternidade. O que é que precisa? De estrutura. E o Estado tem total condição de estruturar essas maternidades para que essas... E o Estado tem total condição de estruturar essas maternidades para que as crianças nasçam lá
perto das suas casas, para que as mulheres não passem o sofrimento de estar com dor de parto em cima de uma ambulância, para lá e para cá, com a regulação sem funcionar. E diversas outras questões. A privatização da Compesa, que eu avisei desde o começo, vai ser vendida a Compesa. E era algo que não poderia ser permitido de maneira alguma. Isso é uma violência com o pernambucano, em que se falta água de Afrânio a Fernando de Noronha. Minha gente, Pernambuco é um estado sem água. A RAIS colocou uma meta na década de 90, de deixar Pernambuco 100% eletrificado. A gente tem que ter uma meta. E eu digo isso desde 2018, quando fui cogitada a ser candidata a governadora, Wellington, que Pernambuco tem que estar 100% com água na torneira. Até porque a água não vem. Quando vem, às vezes vem até com cor de café. Agora, a conta vem todo mês. Então, são vários pontos que estão deficientes, lentos e que precisam de uma solução urgente. Marília. E que não dá mais tempo, né? E que não dá mais tempo. A gente Marília. sabe que o governo está prestes a terminar. A gente percebe o seguinte, né? Existe um movimento nacional em torno de priorizar candidaturas ao Senado. O Lula, ele tem entrado de cabeça nisso, escolhendo os candidatos, escalando aqueles melhores candidatos ao Senado, porque ele quer que o Senado seja composto mais de pessoas com alinhamento político e ideológico do governo dele. Por sua vez, o bolsonarismo também tem avançado no sentido de lançamento de pré-candidaturas. Em relação a essas pré-candidaturas aqui em Pernambuco, o que a sua tem de diferente das outras? Bem, Wellington, em primeiro lugar, o Senado, eu quero explicar a vocês a diferença. Muita gente que está nos assistindo talvez não entenda o papel do senador. Diferente dos deputados, o senador tem que ter mais maturidade. Por isso que a Constituição Federal estabelece uma idade mínima para ser senador. Precisa ter 35 anos para ser senador da República. Ou seja, é uma casa revisora, né, que tem como seu princípio a revisão do que vai ser votado, do que vai ser decidido na Câmara. E outra questão é que cada estado tem um número fixo de senadores. Cada estado tem 3 senadores da República, enquanto a Câmara Federal varia de estado para estado de acordo com o número de eleitores de cada unidade da federação. Então, é uma casa que exige muita maturidade, responsabilidade e lado, porque um senador está lá eleito para passar 8 anos. E aí eu pergunto a você, onde é que estava aqueles candidatos a senadores que estão postulando? Onde é que eles estavam 10 anos atrás? Você se lembra? Se não se lembra, pesquise. Hoje a gente tem vários instrumentos, várias ferramentas para pesquisar. Quais foram as votações, se é que eles tiveram a oportunidade de ser parlamentares? Quais foram os posicionamentos políticos que eles tiveram nos últimos 10 anos? Nos últimos 15 anos, 20 anos? Então, Pernambuco e o Brasil sabem que eu tenho um lado. Lula, o presidente Lula, representa ideias, representa um projeto de país. Não representa simplesmente uma pessoa. Então, por isso que eu estou ao lado do presidente Lula, mas não somente do presidente Lula. Eu defendo as mesmas ideias que o presidente Lula e com a formação que eu tive o privilégio de ter a melhor escola política que eu considero do Brasil, de Miguel Arraes. Então, eu tenho um lado. Quem está votando em mim sabe qual é o lado que eu vou defender lá no Senado durante 8 anos. Então, essa é a principal prerrogativa. Nunca vou votar contra a classe trabalhadora, nunca vou votar contra o povo pobre do Brasil, nunca vou votar contra projetos que diminuam as desigualdades sociais. Essa é a minha bandeira, para isso que eu dediquei minha vida, para isso que eu deixo minhas filhas em casa tantas vezes, para ir no interior, para ir para fora de Pernambuco. É para isso que a gente quer trabalhar e estar lá no Senado Federal, porque a gente quer um mundo melhor para as próximas gerações. Marília, você deve fazer uma dobradinha com Humberto Costa, do PT, né, na disputa pelo Senado. São 2 vagas esse ano, né? O pernambucano, o eleitor, poderá votar em até 2 senadores. Você acha que atrapalha ou ajuda essa dobradinha com Humberto? Veja bem, Wellington, eu não vejo problema nenhum. São 2 votos. Explicando a vocês também, muita gente não sabe, cada eleição se renova uma parcela do Senado. Na eleição passada, se renovou 1/3, ou seja,
cada estado elegeu um senador. Nessa eleição é diferente. Nessa eleição, cada eleitor vai votar em 2 senadores. Ou seja, quem votar em Marília Reis para o Senado tem a chance de votar em Humberto Costa para o Senado e vice-versa. Então, por que atrapalharia? Muito pelo contrário, a gente tem a chance de votar em 2 senadores que defendam o mesmo projeto, que é o projeto do presidente Lula, que são as mesmas ideias, o projeto que defende a classe trabalhadora, que é contra a precarização das relações de trabalho, que é a favor da geração de emprego e renda, então, que defende as mulheres, e Humberto, apesar de ser homem, é um defensor da causa das mulheres. Eu não vejo nenhum impeditivo de nós estarmos juntos, muito pelo contrário. Eu acredito que nessa equação, mais é mais, como a gente aprendeu em matemática, lá no ensino fundamental. Marília, você escolheu o palanque de João, né? A parceria com João. O que é que você acha que João tem para apresentar de diferente do que está sendo feito no governo Raquel Lira? Além da disposição para o trabalho, além do posicionamento ideológico bem definido, fico feliz que João Campos esteja com o presidente Lula, que no momento crucial da democracia em que a gente estava entre Lula e Bolsonaro, entre o fascismo e entre a democracia, João Campos e seu partido se posicionaram a favor do presidente Lula, então esse é um grande diferencial. Mas falando da questão da gestão, o prefeito João Campos demonstrou entregas. Por isso que eu disputei com ele em 2020 e em 2024 apoiei o prefeito João Campos. A gente viu muitos dos nossos projetos, por exemplo, creches que a gente defendia, se realizando no Recife, contenção de encostas, entre tantas outras entregas que o prefeito João Campos fez e que a gente não viu até agora, com 3 anos já passados de mandato, o governo do estado entregar. Ontem foi o start dessa pré-candidatura sua, de João Campos, de Carlos Costa. E agora, daqui para frente, já tem agenda programada para ir para o interior? Minha agenda nunca parou, né, Wellington? Mas uma agenda conjunta agora, né? Entre essas forças, essas lideranças que vão compor essa chapa majoritária. Veja, minha agenda nunca parou. Acredito que por isso que o povo pernambucano, e eu agradeço muito a você que tem essa confiança no nosso projeto, no projeto que eu represento. Eu não tenho ego nem vaidade nenhuma. Eu sei que você, que quando responde a uma pesquisa e diz que vota em Marília Reis, não vota simplesmente porque eu sou neta de Miguel Arraes ou porque por minha pessoa. Vota pelas ideias e pela firmeza ideológica que a gente tem defendido. Então, minha agenda nunca parou, não vai parar. Agora vamos fazer agendas conjuntas para que a gente diga claramente ao povo pernambucano o que é que está em jogo nessa eleição. O que é que está em jogo no Senado Federal? O que é que está em jogo para o estado de Pernambuco? Então, é de grande responsabilidade Pernambuco, um dos estados mais lulistas do Brasil, que a gente defenda o presidente Lula, que a gente tenha cada vez mais apoios e que a gente possa conscientizar e consolidar a democracia. Falando ainda sobre o time de Lula, que você, há um tempo atrás, chegou até destacar, né? Que, os escalados do time de Lula e que precisava, de fato, colocar em campo os melhores nomes, os nomes mais competitivos. Você citou o próprio João e se colocou nesse processo e você se mostra, de fato, pelas pesquisas, a que está à frente, né, de todas as pesquisas de intenção de voto. Para a gente finalizar, já estamos no final do programa. Você acha que será que o único palanque de Lula será o de João? Ou Raquel ainda pode escalar alguém para tentar passar, voltando àquele assunto, o verniz lulista? Será que ela vai ter coragem de se assumir? Porque na eleição passada ela não se assumiu. Ela ficou em cima do muro. E quem fica em cima do muro é gato. E quem é neutro é sabonete de bebê. Então, eu não sou assim. Eu tenho um lado, Pernambuco conhece o lado que eu tenho, e independentemente de concordar ou não com as ideias que eu defendo, eu considero que sou respeitada por ambos os lados por conta disso. E caso ela queira apoiar o presidente Lula, que bom, que bom. Quanto mais apoio o presidente Lula tiver, melhor, porque a gente está precisando defender o Brasil do fascismo.
A gente está precisando defender o Brasil de pessoas que estão querendo entregar a nossa soberania nacional. Então, se ela quiser assumir, que ela assuma. Agora, eu, por exemplo, em 2022, estava lá defendendo o presidente Lula por uma questão ideológica. Não foi oportunista, não. Não foi para chegar e passar verniz e querer angariar, enganar eleitor lulista, não, como ela fez. De forma alguma. A gente está aqui defendendo um projeto de país, um projeto que vai impactar nas próximas gerações. Isso é de uma grande responsabilidade, minha gente. Não é para estar fazendo verniz, colocando para fazer de conta que tem de esquerda e que tem de direita, que vai agradar a todo mundo. Não existe isso. O Brasil está polarizado e a gente tem que defender o lado que a gente acredita de verdade. E o povo sabe identificar. Pode ter o verniz que for, pode ter o verniz que for, Wellington. O povo sabe identificar qual é o lado de lá e qual é o lado de cá. Marília, finalizamos o programa de hoje, né? Bem esclarecedor. Acredito que vai acabar aí trazendo uma repercussão muito grande na política, até pelas declarações que você chegou a fazer aqui no programa. Agradeço a sua participação, dá esses 30 segundos finais para você deixar uma mensagem para os pernambucanos. Eu quero dizer a todos os pernambucanos, eu quero dizer a todos os pernambucanos e todas as pernambucanas que estou muito feliz que eu possa estar colocando mais uma vez meu nome à disposição para que vocês avaliem o projeto que a gente defende, a nossa trajetória, que sempre foi uma trajetória de coerência, de luta, de lado. Eu tive a melhor escola política que alguém poderia ter, que foi a escola de Miguel Arraes, e podem contar comigo, que a gente vai estar defendendo as mulheres, vai estar defendendo a classe trabalhadora, o povo pobre do Brasil, e com certeza vai dar um impacto muito grande nos próximos anos da nossa nação. Eu conto com vocês e vamos embora andar Pernambuco, aprender cada vez mais e com um sorriso no rosto, porque para a gente sair de casa, deixar filho, deixar marido, a gente tem que ter muito amor no coração. Obrigado, Marília. Obrigado a você do outro lado da TV. Na próxima semana, às 8h30 da noite, estaremos novamente aqui na TV Nova e dessa vez entrevistando uma figura que é muito conhecida do lado da direita, né? Hoje foi Marília, que é muito identificada com o campo político de esquerda. Na próxima semana a gente vai divulgar aqui. Você acompanha a programação da sua TV Nova. Boa noite.